Present simple tense, grammar, rules and examples. Tempo presente simples, no tempo presente simples, estudaremos as regras gramaticais, as regras de gramática e exemplos, com exemplos. Learn useful grammar rules to use the present simple tense in English with examples. Então, aprender regras de inglês úteis para usar o presente simple, o tempo presente simple, em inglês com exemplos. Forming the present simple tense. Formação do present simple, do tempo presente simple. In English grammar, the present simple is one of the verb forms associated with the present tense. O presente simples é na gramática inglesa, o presente simples é das formas verbais associadas com o tempo presente. Present simple tense with to be, am, is, are. Presente simple, tempo presente simples com o verbo to be, as formas am, is, are. As pessoas. Am, is, are. Então, estudaremos aqui neste tópico o presente simples do verbo to be nas pessoas am, is e are. Affirmative sentences, nas sentenças afirmativas ou nas frases afirmativas. Nós usamos a fórmula o sujeito, que é o pronome sujeito, am, is ou are, que é o verbo to be, mais o objeto. Aqui nós temos o exemplo aqui. He is a doctor. Ele é um doutor. O he é o sujeito, is é o verbo to be e a doctor é o objeto. Agora nas frases negativas nós temos novamente nós temos o sujeito, depois nós temos o verbo to be, am, is ou are, mais a partícula not e depois, por último, o objeto. He is not a doctor. Está aqui. Aqui é o nosso exemplo. He is not a doctor. Nós temos o he, que é o sujeito, am, is ou are, que é o verbo, depois not e depois o objeto. Nas frases interrogativas, nós temos am, is, are, mais sujeito e mais objeto. Há uma inversão ali. Is he a doctor? Is he a doctor? Nós temos o is, é o verbo to be, depois o he, que é o sujeito, o pronome sujeito, e a doctor, que é o objeto. E a interrogação, né? Porque se trata de uma question, de uma pergunta. Agora vamos ver o present simple, o tempo present simple com other verbs. Present simple tense with other verbs. Affirmative sentences, nós temos nas frases afirmativas sujeito mais verbo mais objeto. We like tea. We like tea. Nós gostamos de chá. Nós temos we, que é nós, que é o sujeito, like, que é o verbo, e tea, que é o objeto. Negative sentence, frases negativas, sujeito mais don't or does not, mais verbo mais objeto. Exemplo, nós temos
We don't like tea. Nós temos o sujeito we, o do, depois mais o not, don't, like, que like é verbo, e tea, que é o objeto. Então, nós não gostamos de chá. We don't like tea. Agora, nas frases interrogativas, nós temos do or does, mais sujeito, mais verbo, mais objeto. Interrogação. Exemplo, do you like tea? Então, nós temos ali o do, né? Do or does, mais o you, que é o sujeito, mais o verbo like, e mais o objeto tea. Do you like tea? Você gosta de chá? Notas. The basic form of the simple present is the same as the base form of the verb, unless the subject is third person singular, in which case a form with the addition of es ou s is used. Então, a forma básica do presente simples é a mesma como a forma básica do verbo, a não ser o sujeito da terceira pessoa do singular, a qual, no caso uma forma é formado com a adição de um e ou de um s no final, né? Então, for pronouns I, you, we, they, there is no modification for verbs. Então, para os pronomes eu, you, nós, eles ou elas, não há modificação no verbo. For pronouns he, she, it, a suffix is added following these rules. Então, para os pronomes he, she, it, um sufixo é adicionado de acordo com as seguintes regras. Então, temos essa primeira regra aqui, ó, para os verbos que terminam em o, ch, sh, s, x ou z, o sufixo es é adicionado. Exemplos: do, does, touches, fixes. Então, para verbos terminados em o, ch, sh, s, x ou z, adiciona-se es no final. Para verbos que terminam em consoante mais y, a letra y é substituída pelo sufixo ies, né? Então nós temos aqui try, tries, study, studies, carry, carries. Então, nessa regra, quando quando nós temos uma consoante antes do y, ali nós temos try, a gente tira o y e substitui o y por ies, try, tries. Nos outros casos, o sufixo s é adicionado. Cook, cooks, say, says, loud, louds. Então, nos outros casos, simplesmente se adiciona s. How to use the present simple tense. Como usamos o present simple, o tempo present simple? O present simple é usado para expressar verdades gerais, ou verdades universais, né? The sun rises in the west. O sol nasce no leste. Hábitos, para expressar hábitos. I play badminton every Tuesday. Eu jogo badminton toda terça-feira. Futuros, agendas futuras. Fatos agendados, né, e conhecidos no futuro. Our train leaves at 9 a.m. Nosso trem parte às 9 da manhã. Futuros depois de when or until. Future after when or until.
I won't go out until it stops rain. Eu vou sair até... eu não vou sair até que a chuva pare, né? Situações permanentes. He works in a bank. Ele trabalha permanentemente em um banco, né? He works in a bank. Então, uma situação permanente. For newspaper headlines, manchetes de jornais. Man enters space. O homem entrou no espaço. O homem vai para o espaço. With non-progressive. São os verbos chamados stative verbs, os verbos que indicam estado, né? Não uma progressão, uma ação progressiva, né? Simplesmente um estado, né? I believe that you are innocent. Eu acredito que vocês são inocentes, né? É uma with non-progressive, verbos estative, verbos que indicam estado. When telling stories, para contar histórias, quando contamos histórias. Suddenly the window opens and a masked man enters. Subitamente a janela se abriu e um homem mascarado e homens mascarados entraram, né? Man ali é plural, né? Man, entraram. Para dar orientações e instruções, for giving directions and instructions. First of all, you break the eggs and whisk with sugar. Primeiro de tudo, quebre os ovos e misture com açúcar. The time expressions in the present simple tense. As expressões que são usadas no present simple tense. Nós temos as seguintes expressões que são usadas então no present simple. This evening at 10 a.m. when, until, as soon as, after, before, twice a month, every Tuesday, often, sometimes. Aqui nós temos um quadro resumo, tá? Eu vou colocar aqui na tela, não vou entrar em detalhes. Vocês podem parar aí no YouTube aí o vídeo, dar um stop, né? E então podem anotar esse quadro resumo, né? Nessa figura resumo aqui. Aqui observe aqui que é para o presente simple, aqui para o to be e para os outros verbos, né? Aqui afirmativo, negativo, interrogativo, aqui forma, né? Aqui uso, exemplo e as expressões de tempo. Vamos ver aqui rapidamente os usos. General truth, verdades gerais, né? Hábitos, situações agendadas, futuros antes de when e until, situações permanentes para manchetes de jornais, com os verbos estativos, né? Os verbos non-progressive. Quando contamos histórias para dar orientações e instruções. Então nesta aula a gente estudou o present simple, né? As principais regras gramaticais e com exemplos. Estudamos a formação do present simple com o verbo to be e com outros verbos. Estudamos as situações na terceira pessoa do singular, né? Para he, she, it, né? Dependendo da terminação do verbo, né? Ele recebe um ES, né? Ou um S, né? Às vezes ele altera o Y, quando é o Y antecedido de consoante,
substituir-se por IES, né? Try, tries. Basta memorizar esse exemplo para se inferir a regra geral. E também, em outros casos, simplesmente acrescenta CS. Usamos o presente simple para verdades gerais, hábitos, eventos agendados, futuros antes de when, until, situações permanentes, para manchetes de jornais com os non-progressive verbs, para contar histórias e para dar orientações ou instruções. E as expressões de tempo que são usadas com o presente simples são this evening at 10 a.m., when, until, as soon as, after, before, twice, among, every Tuesday, often, sometimes. Ok?